Devo investir em bitcoins? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu sou o Danilo Gatto e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria sem depender de terceiros. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, por favor, se inscrevam no canal e também me sigam no Instagram, porque é lá que eu gravo essas lives todo santo dia. Tá certo, pessoal, vamos começar então aqui com o tema. Devo investir em bitcoins, né? Então, isso está ficando muito em alta, né? Como acontece com qualquer investimento. Toda vez que algum ativo começa a subir absurdamente, né? De forma ignorante, que nem o Bitcoin aí que está batendo alta atrás de alta, está batendo aí a máxima histórica, um Bitcoin valendo aí praticamente 300 mil reais, ele normalmente vai chamar atenção, né? E vai ativar na gente aquele fenômeno que eu já falei aqui em outras lives chamado de FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é basicamente medo de perder oportunidades. Então a gente começa a olhar outras pessoas que têm Bitcoin ganhando um dinheiro absurdo e a gente, de repente, que não tem, né? Vou dizer, as pessoas que não têm começam a ficar preocupadas, né? Começam a ficar, nossa, será que eu devo entrar nessa moda, né? Será que eu devo participar dessa festa, ganhar esse dinheiro aí também? E isso, infelizmente, leva as pessoas a tomarem decisões irracionais que provavelmente acabam fazendo com que elas percam muito dinheiro, tá certo? Então a gente vai entender rapidinho aqui nessa live um pouco melhor o que é o Bitcoin, quais são as expectativas aí de retorno dele, né? Possíveis expectativas e se a gente deveria investir nele ou não e como fazer isso, tá? Ó, já tem gente falando aqui, tá desabando. Ele é muito volátil, um tipo de ativo que em um dia pode ter oscilações aí de ordem de 20, 30, 40, 50%, é muito volátil, tá certo? Bom, quem tiver, vocês têm Bitcoin na carteira, se vocês tiverem, mande aí um joinha, se vocês não tiverem, mande um negativinho. Pô, tem que ter um nome para esse troço aqui também, eu não sei qual que é, mãozinha para baixo, thumbs down, enfim. Então, galera, vamos começar explicando bem rápido o que é o Bitcoin, tá? O Bitcoin, ele é basicamente uma moeda digital descentralizada. Na prática, ele deveria servir como um dinheiro qualquer. Por exemplo, se eu tenho reais, eu posso pegar meus reais e comprar alguma coisa. Fazer no supermercado. Se eu tenho dólares, eu poderia, sei lá, pagar um serviço com meus dólares. E na prática, o Bitcoin deveria ser assim também. Deveria ser uma moeda que eu poderia usar para comprar as coisas no dia a dia, né? Poderia ir lá e fazer no supermercado, pagar algum serviço, comprar algum bem de consumo. Isso é o Bitcoin, tá? Mas, Danilo, já não existem outras moedas, por que criaram essa nova? Então, o Bitcoin ele é especial porque ele é descentralizado, principalmente, tá? Enquanto que praticamente todas as moedas fiduciárias que a gente conhece, né, que são essas moedas aí que não tem lastro, que é o dinheiro que a gente usa no dia a dia, são controladas por bancos centrais, o Bitcoin não é, tá? Ele foi inclusive criado pelo Satoshi Nakamoto ali em 2009, que ninguém sabe se Satoshi Nakamoto é uma pessoa, é uma entidade, sei lá, um grupo, porque criou, jogou num fórum e desapareceu. É na época que teve a crise ali de 2008, né? A crise do subprime, que foi feita ali por expansão monetária exagerada, né? Ele ficou insatisfeito vendo o que os governos faziam com essa questão aí de ficar injetando liquidez de forma artificial na economia e resolveu criar uma moeda que fosse imune a isso, tá? Então, pessoal, a gente vê que a inflação é um fenômeno muito mais artificial do que natural. Ele acontece muito mais porque os governos, tendo ali as impressoras de dinheiro, vão lá e toda vez que eles precisam de dinheiro, eles imprimem, né, dinheiro, eles aumentam a base monetária de forma artificial e acaba injetando muito mais dinheiro na economia do que deveria ter. Isso faz com que a oferta, com que a demanda, né, de bens aumente, né, que está todo mundo com dinheiro, só que a oferta de bens continua estática, né, porque não aumentou, e aí o preço das coisas sobe. Tá? E aí o Bitcoin, teoricamente, é imune a isso porque ele é descentralizado. Quando colocaram ele no sistema, não tem nenhuma instituição, não tem nenhum banco central que controla o Bitcoin e que define, né, qual que vai ser o aumento dele, se vai ter mais Bitcoin, se vai ter menos. Basicamente, para novas unidades serem criadas, é uma moeda que precisa... máquinas superpotentes precisam ficar resolvendo problemas matemáticos dificílimos, né? E quando eu falo máquinas superpotentes, são muito potentes mesmo, coisas que eu e você não conseguiríamos hoje comprar, por exemplo, máquinas para competir aí na concorrência de criar novos bitcoins, tá? Então eles ficam resolvendo problemas ultra complexos e processando as transações também que são feitas pelo Bitcoin e como prêmio, né, eles vão e recebem lá um pouco de Bitcoin também e conseguem criar novas unidades, que é o processo
Isso foi muito simplificado, tá, galera? Mas é o processo chamado de mineração. Então, para novas unidades de Bitcoin serem criadas, essas máquinas precisam resolver esses problemas matemáticos constantemente, agora estão resolvendo ali em algum lugar, e essas novas unidades vão sendo criadas, só que isso é feito de uma forma muito lenta e fica cada vez mais difícil. De modo que já existe uma quantidade final de Bitcoins que vai ter na rede, que é de 21 milhões de Bitcoins, e pelos cálculos aí de alguns programadores aí, isso daí basicamente vai ser concluído lá por volta de 2140, né, quando vai acabar aí a produção de Bitcoins, tá? Então isso faz dela uma moeda que, por ser descentralizada, acaba sendo meio que imune à inflação, tá? Porque ninguém consegue inventar Bitcoin do nada de forma muito rápida, como é feito aí com dinheiro, tá certo? E também acaba sendo uma moeda descentralizada. Então, quando você tem um Bitcoin, você está protegido, né, teoricamente, né, vamos lá, se isso é uma moeda, você tem para esse fim, você está protegido de intervenções governamentais. Além disso, o Bitcoin é muito seguro, tá? Muito seguro, porque ele usa um sistema chamado blockchain para processar as transações dele. O que é isso? Basicamente, toda vez que uma transação é processada, ela é validada com toda a rede de Bitcoins, tá certo? O que faz com que ele fique praticamente infraudável, vai. É quase impossível, para não dizer impossível, né? Porque nada é impossível, mas vamos lá, é muito próximo disso, uma pessoa conseguir fraudar e inventar Bitcoins do nada, porque se alguém enfia um Bitcoin aleatório na rede, quando essa transação vai ser validada com os outros nós da rede lá, ela é rejeitada, então esse Bitcoin não entra, tá certo? Então é por isso. Então ele acaba sendo uma moeda escassa, que já tem uma quantidade limitada, descentralizada, imune à inflação, muito segura, tá certo? Então, por isso que muita gente, quando analisa o Bitcoin, vê nele um grande potencial de ser uma moeda paralela no futuro, como, por exemplo, é o ouro. O ouro é usado aí há milênios pela humanidade e ele é uma moeda paralela, assim, entendeu? Tem gente até hoje que usa ouro ali como forma de troca e aceita mundialmente, tá certo? Então, galera, isso nos leva ao conceito de investimento e especulação. Segundo Benjamin Graham, no livro O Investidor Inteligente, o que é um investimento, né? É você aplicar o seu montante após uma pesquisa ampla, né? Então você tem que entender o que você está fazendo em algo que deixa o seu principal relativamente protegido, né? Bem protegido, e te traz uma boa expectativa de retornos futuros. Isso, segundo ele, é um investimento. Tá? Então, se não cumprir essas características, aí ele caracteriza como uma especulação, que é uma espécie de aposta. Então, se a gente for trazer isso para o Bitcoin, né? Vamos lá, você estudou o Bitcoin bastante e resolveu investir nele. Então, a primeira parte do conceito está completa. Só que aí ele fala que o principal fica protegido. Infelizmente, no Bitcoin isso não é uma realidade. Tá? O Bitcoin é um ativo muito volátil, é um ativo digital, que ele tem hoje o valor que as pessoas dão para ele apenas, ele não existe, tá, fisicamente. Então, se por algum motivo no futuro as pessoas deixarem de dar valor para ele, ele pode simplesmente não ter mais valor e aquele Bitcoin que você tinha não vale mais nada. Então, ele não cumpre esse papel de deixar o principal protegido, tá? E com uma expectativa de retorno futuro interessante. Essa parte ele já cumpre, eu vou explicar um pouco por quê, tá? Ele realmente tem uma boa expectativa de retornos futuros, obviamente que com esse risco que eu falei para vocês. Então, por isso, o Bitcoin não é considerado um investimento, ele é considerado uma especulação, uma espécie de aposta. Então, entendam isso na cabeça de vocês. Você, de certa forma, não está investindo em Bitcoin, você está apostando em Bitcoin, tá? E é legal vocês pensarem dessa forma, porque aí já muda completamente a forma que vocês vão colocar dinheiro nisso. Ninguém vai lá e vende sua casa para apostar na loteria, entendeu? Mas eu tenho visto pessoas fazerem isso para colocar dinheiro em Bitcoin, porque a pessoa acredita que é um investimento, né? Não, estou investindo em criptomoedas, sou um investidor aqui de Bitcoin. E não é, tá, galera? Isso é uma aposta, tá? Agora vamos entender se o Bitcoin seria uma boa aposta. Ó, se vocês estiverem gostando até aqui, por favor, mandem só um joinha aqui para eu saber aí o que vocês estão pensando. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar também. Então, o que acontece, tá? O Bitcoin... quem estuda essa questão aí de criptomoedas, do potencial delas futuro, enxerga, né, e sabe o que os governos têm feito na economia, essa parte aí de expansão monetária, de impressão de dinheiro, de inflação, vê que realmente o Bitcoin tem um potencial interessante de um dia se tornar ali uma espécie de dinheiro,
tá? Um dia ele atingir um patamar que ele não tenha mais tanta volatilidade, que ele possa ser utilizado aí mundialmente, nem que seja como uma reserva de valor, né? Como uma proteção, como um ativo lá que você tem para se proteger dessas movimentações do mercado. Então, sim, ele tem esse potencial, tá? Além disso, o Bitcoin é algo convexo. Eu já falei aqui em outras lives também sobre o que são investimentos, né? O que são ativos convexos. São aqueles onde o máximo que você pode perder é o valor que você colocou nele, mas o máximo que você pode ganhar é indefinido, é ilimitado, é infinito. Tá? Então, por exemplo, quem investiu em Bitcoins lá em 2008, né, quem apostou em Bitcoin lá em 2008, 2009, quando ele foi lançado, comprou alguns Bitcoins por poucos dólares e hoje está multimilionário, tá? Cresceu muito. Então, é aquele pouquinho de dinheiro que, se dá certo, faz uma diferença gigante na sua carteira. Então, o Bitcoin tem essa característica, ele é um ativo convexo. Ele é aquele lá que você pode colocar um pouquinho de dinheiro nele, e se você perder aquele montante lá não vai te fazer muita falta, mas se você ganhar, ele pode alavancar a rentabilidade da sua carteira, tá certo? Então, aí vem aquela situação aqui, né, a pergunta principal da nossa live, né? Devo investir em Bitcoins? Então, é uma pergunta meio... Depende, né? É relativo. Primeira coisa, entenda no que você está investindo. Não invista em Bitcoins baseado em opiniões de terceiros, tá? Você sempre tem que entender por quê. Porque se você se basear apenas na dica de terceiro, você vai comprar, mas você não vai saber se deve vender em algum momento, tá? Quando você investe sabendo o que você está fazendo, você sabe se deve comprar, você vai saber se deve comprar mais e você vai saber se deve vender, porque são os seus critérios, você que definiu os critérios para começar a investir, tá certo? E aí o que acontece, tá? Então, vamos lá. O Bitcoin hoje, dentre as apostas popularmente disponíveis, né, que tem algumas aí, ele é uma aposta interessante, porque realmente, com o que o governo tem feito aí com as moedas fiduciárias, né, essa expansão enlouquecida, se endividando, com inflação ali estourando, ele se torna realmente, mostra que ele tem uma boa expectativa futura de dar muito certo. Tá? Então, dentre as apostas, na minha opinião, ele é uma aposta interessante. Agora lembrem da palavra aposta. Como a gente aposta, né? Como a gente especula? É com um pequeno percentual do nosso patrimônio que a gente chama ali de capital de risco. Então, se você estudar o Bitcoin, você concordar que ele é uma aposta com um alto potencial futuro e quiser entrar nessa aposta, não tem problema, mas entre com 1%, 2% do seu patrimônio. Tá? Porque é uma aposta, existe a possibilidade de, se 1, 2% crescer um absurdo, você ganhar ali muito dinheiro, mas também existe a possibilidade de no meio do caminho surgir algo melhor que ele, ou então, sei lá, os governos intervirem, proibirem Bitcoin, sei lá o que, como já aconteceu, para quem não sabe, já aconteceu em 1933 nos Estados Unidos, o governo obrigou a população que tinha ouro em sua posse a entregar. Quem não entregasse poderia pegar uma multa, nem me lembro, acho que era, sei lá, 100 mil dólares da época, eu não lembro exatamente o valor, tá? Tô chutando aqui, mas, e também era preso, tá? Então as pessoas foram obrigadas a pegar o ouro que tinham em casa e entregar para o governo em troca de dólares. O governo depois foi lá e mudou a conversão ali do dólar em ouro e ferrou com a população. É possível que isso aconteça com o Bitcoin também. Ah, mas o meu está escondido. Legal, está escondido, mas se o governo ameaçar te prender, te colocar uma multa lá de 500 mil reais, se você tiver com Bitcoin, eu quero saber quantas pessoas vão ser corajosas, né, de dizer assim, não, o meu está escondido, não, perdi, não tenho nada aqui na minha casa, pode procurar. A gente não sabe, pode acontecer, tá? Pode, possibilidades, tá? Não estou falando que vai acontecer. Então tem essa possibilidade, tem a possibilidade de surgir algo melhor, enfim, ou seja, situações nas quais talvez o valor que você tem em Bitcoin possa virar nada, entendeu? Então, enquanto é uma boa aposta com um bom potencial, a gente sempre tem que ser cauteloso e colocar pouco dinheiro para não efetivamente ter uma perda muito grande de patrimônio se der errado, tá certo? Então, essa é a minha opinião sobre Bitcoin, tá? Então, só fazendo uma recapitulação. O Bitcoin é apenas um dinheiro digital descentralizado, tá? Muito seguro, que tem esse sistema do blockchain, né, que valida as transações, faz com que as transações utilizando o Bitcoin sejam muito seguras, mas infelizmente ele é altamente volátil, então hoje ele ainda não pode ser usado como dinheiro. Tá? Então quem investe em Bitcoin, na verdade, está apostando no potencial futuro do Bitcoin como dinheiro. Está apostando que essa impressão de dinheiro desenfreada que acontece no mundo, esse excesso de inflação, vai fazer com que o Bitcoin tenha muito valor e comece a ser usado ali como um dinheiro paralelo daqui a X anos, que ninguém sabe quando vai ser. E aí ele tende a se valorizar muito se isso acontecer. Então as pessoas compram apostando que isso vai acontecer, nessa valorização futura. Mas ele é muito volátil
é totalmente uma aposta, porque pode surgir algo diferente no meio do caminho, pode ter bloqueio governamental e você pode sim vir a perder o dinheiro que você colocou nele. Então, sendo assim, se você quiser participar da aposta, não tem problema, estude para você saber, né, quando entrar, quando sair, de acordo com seus critérios. E se você for apostar, aposte com pouco dinheiro, né? 1%, 2% do patrimônio, porque ele é um ativo convexo. Se você perder tudo, você perde 2% lá do seu patrimônio, mas se ele subir absurdamente, aí pode fazer uma diferença na sua carteira, tá certo? Então, essa é a minha opinião a respeito de Bitcoin. Perguntaram aqui, como comprar Bitcoin? Tem corretoras de Bitcoin, né? Eu compro, por exemplo, pela Biscoint, tá? Que é uma corretora que compara preços também, mostra ali o preço dela em relação a outros do mercado. Tá? E aí você pode investir nele, deixar o saldo dentro da corretora, ou você pode comprar também uma wallet, né? Que pode ser também uma wallet física, que é quase parece um chaveirozinho assim, você pode transferir seus bitcoins para ela e aí fica fora da rede, ou você pode também ter aplicativos, né? Que a gente chama ali de... Você tem as cold wallets e as hot wallets, né? Que você pode transferir tirar o dinheiro da corretora e colocar nesses aplicativos também para que você fique com o seu bitcoin salvo em outro lugar. Tá certo? E imposto de renda, ele é isento para operações até R$35 mil por mês, tá, de venda. Então, se você vender menos de R$35 mil, você não precisa pagar imposto ali com o Bitcoin, tá? E sobre as instituições que prometem 10%, 12% ao mês do capital que você investiu no caso apostou, é seguro? Obviamente que não, galera. Eu achei legal você ter levantado esse tema, tá? Porque quando a gente entende o que é o Bitcoin, como eu falei para vocês, é uma moeda que está ali oscilando de acordo com a oferta e demanda e com a vontade das pessoas de apostarem nela, tá? Ou seja, ela pode crescer ali 100%, pode crescer 50%, pode crescer 10%, mas também pode cair isso. Ela pode cair 50%, pode cair 30%, entendeu? Então, como que alguém consegue lastrear em um ativo de renda variável altamente volátil, tá? Muito volátil, uma rentabilidade fixa altíssima? Sei lá, 12%, 10%, 5% ao mês? Não pode, galera. Isso daí tem alguma coisa por trás, tá? Infelizmente, né, eu queria que fosse verdade, mas não é. Isso está muito, muito, muito propenso a ser um esquema de pirâmide, onde, na verdade, essa rentabilidade é paga pelas novas pessoas que entram colocando dinheiro lá. E eles estão contando que nem todo mundo vai querer sacar o dinheiro ao mesmo tempo. Então, algumas pessoas vão dar sorte e vão ganhar essa rentabilidade, né? Porque enquanto o esquema está expandindo, mas quando chegar naquele ponto máximo do esquema onde pararam de entrar novas pessoas, é muito provável que eles fiquem sem dinheiro para pagar essa rentabilidade, que é quando a pirâmide desmorona lá, né? Que é quando você vê o cara lá que você conhecia aparecendo no jornal sendo preso, esse tipo de coisa, tá? Então, galera, não existe rentabilidade garantida lastreada em renda variável. Lembrem, pessoal, a referência para uma boa rentabilidade segura é a taxa Selic, que hoje está em 2% ao ano. 2 ao ano. A pessoa está prometendo 10 ao mês. Ou seja, tem algo muito errado. E se você entende o que é o Bitcoin, você sabe que ele não é uma empresa, não tem ninguém trabalhando, gerando fluxo de caixa para justificar uma rentabilidade mensal de 10%. Não, ele é apenas um ativo que tem o seu valor ali oscilando muito o tempo todo. Como essa pessoa tira 10% ao mês? Ah, ela está fazendo trade com Bitcoin. Porra, pior ainda. A gente já viu várias notícias, aí, vários estudos mostrando que operações de day trade, nessas operações especulativas aí de curto prazo, é 99,9% de chances de dar errado. Tá certo? Então é por isso que, na minha opinião, se uma empresa vem te oferecer esse tipo de coisa, fuja. Tá? Não vale a pena. Alguns vão ganhar, isso que é complicado, né? Algum amigo seu vai ganhar enquanto o esquema está atingindo o ponto máximo dele, só que ninguém sabe onde é o ponto máximo, que é quando as pessoas não vão mais conseguir pegar o dinheiro delas de volta, tá certo? Então, evite aí esse tipo de esquema, tá certo? Galera, então era isso por hoje, espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês essa questão aí do Bitcoin. Amanhã a gente retoma aí com mais um assunto. Valeu, galera, um abraço, bom trabalho aí para vocês.